Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vamos começar com o versículo 1. Mas hoje, propriamente dito, iniciaremos, versículos 5 e 6. Falaremos sobre a fé de um grande homem de Deus, a fé de Enoque. Nós leremos esse texto, posteriormente nós iremos para Gênesis capítulo 5. Vamos lá. Hebreus 11, versos de 1 a 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio delas, ou dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Pai Santo, Deus de misericórdia, rendemos graças ao Teu nome, clamando, Senhor Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Usa Teu servo, usa-me, Senhor Deus, mesmo sendo um pecador, sendo alguém que não merece, mas dando-te graças, ó Deus, porque me permitiste abrir a Tua palavra e pudesse expor a Tua palavra ao Teu povo. Faz-nos, Senhor Deus, pessoas melhores, possamos investir as nossas vidas em servi-lo de todo o nosso coração. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, meus irmãos, volte lá para Gênesis capítulo 5, para nós então darmos o devido valor àquilo que Gênesis fala sobre o nosso personagem de hoje. Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24. E apenas uma informação a vocês. Apenas 2 pessoas não passaram pela morte desde a criação do homem. Enoque e Elias. Muito bem. Vamos lá. Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo de número 11. Nós já introduzimos esse tema, explicamos sobre a importância da fé e como a fé significa algo que influencia positivamente as nossas vidas. Aquele que diz que tem fé em algo, ele anda segundo a sua crença. Se nós dizemos que cremos em Deus como cristãos, é o nosso papel, a nossa obrigação, porque amamos a Deus, andarmos segundo Ele, porque nós cremos de todo o coração. O próprio autor de Hebreus, ele vai falar sobre Abel, posteriormente sobre Enoque, e ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos os personagens bíblicos, eles andaram por fé. Por isso, mesmo em meio às suas lutas, dificuldades, seus pecados, eles agradaram a Deus porque tinham fé. Foram pessoas que tiveram as suas lutas, mas foram verdadeiramente exemplos porque andaram por fé. Então eu quero novamente dizer a todos vocês que esses exemplos, eles são alcançáveis. Nós podemos ser homens e mulheres de fé. Nós precisamos crer que no mundo que nós vivemos, em meio a todas as dificuldades que nós temos, nós podemos nos destacar pela nossa fé, por aquilo que verdadeiramente Deus representa para cada um de nós. Então, dando a todos vocês aqui um contexto sobre a vida de Enoque, se você ler todo o capítulo 5 de Gênesis, versos de 1 a 32, nós não vamos ler,
mas encontramos um resumo da história que vai da criação do homem até o dilúvio. Dentro desse texto, dos versos 18 a 24, encontramos a biografia de Enoque. Primeiramente, algumas informações importantes da história de Enoque. Ele foi contemporâneo de Adão. Quando Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo, uma vez que alcançou a idade de 930 anos. Aqui no capítulo 5, verso 5, tem essa informação. Então, quando Adão morreu, Enoque tinha 308 anos. Era um guri, perto das idades, né, que tínhamos naquela época, que as pessoas chegavam a 800, 900 anos de idade. Então, 300 anos, ele realmente era um guri novo, né? Também uma outra informação importante é que, da mesma maneira, se ele foi contemporâneo de Adão, também ele foi contemporâneo dos filhos de Adão, no caso, Sete, filho de Adão, e dos demais, Cã, e também, me fugiu o nome do outro agora, que eu marquei aqui apenas Sete. Mas quando Enoque nasceu, Sete tinha 500 anos de idade, e ele ainda era vivo quando Enoque foi transladado. Então devemos supor que Enoque participava do culto ao Senhor, uma vez que se iniciou nos dias de Sete. Se você está no capítulo 5, vai para o capítulo 4, verso 26, que vai dizer o seguinte: a Sete nasceu-lhe também o filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, meus irmãos queridos, Enoque, ele conheceu tanto o homem criado por Deus quanto a sua prole, os seus filhos e também os filhos dos seus filhos. Quando nós vemos sobre a genealogia de Enoque, ele era o sétimo depois de Adão. Ele era filho de Jared e pai de Metusalém. Viveu apenas 365 anos e foi levado para junto do Senhor. Se nós tomarmos como base o que os versículos de 1 a 7 de Gênesis capítulo 6 fala, nós sabemos que o mundo inicial, ou pelo menos os primeiros anos do mundo, eles não foram anos fáceis. Se você está no capítulo 4, vai comigo para o capítulo 6. No verso de número 1 vai dizer o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que eram as filhas dos homens, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem, que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aqui nós paramos porque aí começa a história do nosso próximo personagem, que vem a ser Noé. Mas os versos primeiros do capítulo 6 nos dá uma noção de que a maldade no coração do homem já tinha começado há muito tempo. Nós vimos que a queda do homem se deu no pecado de Adão e Eva. E depois que eles pecaram, o pecado não só esteve em seus corações, como passou para a sua geração. Depois veio o homicídio de Caim e Abel, e nós vimos e podemos ver nos relatos bíblicos como a humanidade sempre foi caída. No entanto, meus irmãos, a mudança de atitude, nós vemos no verso 22, como nós já lemos do capítulo 5, quando fala que andou Enoque com Deus. E essa informação ela é importante por quê? Porque aqui, meus irmãos, nós notamos algo que pode ter sido o início de uma caminhada bem-sucedida com Deus. A tradução correta desse versículo
andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. Então, no hebraico, nos dá uma noção que posteriormente ao nascimento do filho de Enoque, aquilo foi como se fosse uma mudança grandiosa na sua vida. Então, meus irmãos, embora a Bíblia não registre detalhes sobre como viviam e interagiam as pessoas listadas no capítulo 5 de Gênesis, podemos supor que Enoque foi influenciado pelas experiências que Adão teria compartilhado sobre sua comunhão com Deus no jardim do Éden. Quando nós falamos, meus irmãos, e é falado 2 vezes nos versos 22 a 24 de Gênesis, que Enoque andou com Deus. Note o seguinte, no capítulo 5 é destacado o que algumas pessoas faziam. É dito, o capítulo 4 e 5, no capítulo 4, verso 20, vai falar sobre um homem chamado Jabal. Jabal, ele se destacou por quê? Porque ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Posteriormente, no verso 21, vai falar sobre Jubal. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. No verso 22 do capítulo 4, fala sobre Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, nós notamos que aqui no capítulo 4 e 5 é destacado algumas informações importantes que aqueles homens, eles eram conhecidos na época. Porém, o que a Bíblia disse que Enoque fazia? O que ele fazia? O que foi tão impactante na vida de Enoque? Talvez ele não era um bom flautista. Talvez ele não sabia usar facas ou coisas afiadas. Mas o que se destacou na vida de Enoque, meus irmãos? O quê? Ele andava com Deus. Muito bem, Esther. Depois seu pai te paga um lanche do McDonald's bem gostoso. Ele andava com Deus. Então, de todas as informações, e não desmerecendo aquilo que era uma qualidade dos listados anteriormente, nós vimos que a qualidade principal que a Bíblia listou de Enoque é que ele andava com Deus. Veja, meus irmãos, Levítico capítulo 26. Vá lá comigo, Levítico capítulo 26, versos 3 e verso 12. Eu lerei esses versículos, você pode me acompanhar, por favor. Levítico, capítulo 26, versos 3 e verso 12. Preste atenção. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, aqui nós paramos. Porque os versículos, eles listarão as bênçãos decorrentes da obediência. E aí ele vai falar, Moisés vai falar sobre as bênçãos que eles teriam se fossem obedientes. Não nos é importante agora, a não ser o verso 12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma informação que é importantíssima para todos nós. E essa é uma lição que, posteriormente, nós também podemos entender o porquê que Enoque se destacou no meio das pessoas às quais ele vivia. 2 foram as situações importantes. O andar de Enoque caracterizou-se pela comunhão e pela obediência. Isso é diferente hoje? Isso é diferente hoje, gente? De maneira alguma. Comunhão com quem? Com quem? Com quem, meus irmãos? Só com Deus?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a comunhão, ela deve ser com Deus e com o nosso semelhante. A obediência é a palavra de Deus. Então aqui nós já temos por base o porquê muitas vezes a nossa vida, e porque a vida de tantos cristãos, elas sequer conseguem chegar perto daquilo que é a demonstração de um grande homem e de uma mulher de Deus. Porque nós temos dificuldade em obedecer a Deus na integralidade do que diz a palavra de Deus. Não que nós vamos ser obedientes em tudo. Mas a comunhão que nós temos com Deus, e isso eu já falei recentemente, a comunhão que se destaca com Deus dos personagens bíblicos, não é que eles eram impecáveis. Não é que eles não eram homens e mulheres que falharam miseravelmente no seu andar com Deus. Mas que eram pessoas que não permitiam que os pecados, eles durassem mais do que, talvez, alguns poucos momentos. Porque quando o grande rei Davi vai dizer sobre os seus pecados, e quando a gente sabe que pela palavra de Deus ele demorou 9 meses para retornar à comunhão com Deus, quando ele adulterou com Batseba e quando ele foi descoberto o seu pecado, ele fala que sentiu a dor nos seus ossos. Era uma dor física que ele sentia por conta de talvez covardia ou qualquer outra situação que faz de nós escondermos os nossos pecados. Se você vê uma criança amedrontada que mente porque tem medo da disciplina, nós somos os mesmos que por vezes nós pecamos contra Deus e não temos a capacidade de clamar ao Senhor por perdão. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos fracos. E fala pelo apóstolo João que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O maior problema que nós temos é tratar Deus como se fosse cada um de nós. Nós é que levamos o peso, quando alguém nos ofende, somos nós que muitas vezes levamos o peso da amargura em nossos corações. Deus não. Deus não faz isso. Às vezes você pode pensar que se você xingar alguém na rua e falar, pá, você solta um palavrão daqueles bem cabeludos, e aí quando você talvez está dentro do seu carro, fecha o vidro do seu carro e fala, Senhor, me perdoe. Talvez no seu íntimo você pode pensar, você acha que Deus vai perdoar um hipócrita como eu? A palavra de Deus diz que vai. A palavra de Deus diz que vai, meus irmãos. Se o nosso viver diário com Deus impactasse diretamente as nossas vidas, você acha que nós como indivíduos, família e igreja, nós não seríamos muito melhores do que nós somos hoje? Eu sei que todos nós seríamos. O maior problema é que nós não nos aplicamos da maneira que deveríamos pelas coisas de Deus. Nós nos aplicamos pelas profissões, nós nos aplicamos pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelo nosso lazer, pelo time de futebol, pelos nossos familiares, mas nós não nos aplicamos pelas coisas de Deus. É fato, meus irmãos, quantos têm investido mais tempo na leitura bíblica do que ficar no celular diariamente? Ou quantos têm investido mais tempo na leitura da sua Bíblia, em falar com Deus diariamente, do que ter assistido televisão? Ou talvez o tempo que a gente gasta tirando a siesta à tarde? Então nós somos os maiores prejudicados pelas nossas próprias atitudes. Somos nós que nos prejudicamos a nós mesmos. Por vezes nós achamos que se nós tivéssemos mais tempo, se nós tivéssemos mais dinheiro, se nós tivéssemos mais saúde, se nós tivéssemos, nós seríamos diferentes. Seríamos nada, meus irmãos. Seríamos nada. Tudo aquilo que nós temos, somos, é porque Deus sabe que nós precisamos
E ele sabe que nós conseguimos fazer exatamente aquilo que nós dizemos que não fazemos. Isso é fato. Então, o andar de Enoque se caracterizou pela comunhão e pela obediência. Quando nós falamos sobre a fé de Enoque, e nós vamos só dar uma pincelada aqui e depois a gente vai falar sobre isso, volte para Hebreus capítulo 11. Volte lá. Hebreus capítulo 11. Por que que a fé de Enoque ela foi tão impactante na sua vida? Aqui no verso 5, novamente, vai dizer que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Transladar significa levar ou trazer para si. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé em Deus cresce à medida que se tem em comunhão com Ele. Nós já falamos sobre as circunstâncias do andar com Deus de Enoque. Vivia num mundo mau. Porém, é importante que nós entendamos que o que fez Enoque especial foi simplesmente manter-se afastado desta geração perversa. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, cada ano que passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Em pensar, semana que vem eu faço 43 anos. Eu ainda me lembro do tempo que eu era jovem, adolescente, como eu falei no domingo. Como tinha tempo para brincar, como tinha tempo para jogar bola, quando tinha tempo para amigos. Hoje em dia, parece que a única coisa que essa geração sabe fazer é ficar no celular. O que não é um demérito, meus irmãos. O celular é uma bênção para aqueles que sabem usar. Nós tivemos recentemente que montar uma máquina de lavar louça. E aí o YouTube ajuda. Né? Ele te dá os passos ali. Então você não pode demonizar o celular. Mas o maior problema é que hoje pessoas preferem viver as suas vidas em frente ao celular do que ter uma conversa frente a frente. Muitos casais de namorados ou casais novos têm aquela facilidade de ficar nas redes sociais lá conversando papapá quando tá um na frente do outro. Não consegue falar nada. Trava. A conversa muitas vezes não flui. E por vezes, meus irmãos, esse é o problema de muitas vezes nós não conversarmos e só ficarmos dependentes de celular. Então, cada vez mais, crianças pequenas estão dependentes da tecnologia. Recentemente, teve uma dramatização de duas youtubers, uma já senhora, uma outra adolescente, dramatizaram, acho que na rodoviária de Goiânia, que uma era mãe, a outra era filha, que ficava se jogando no chão porque queria que a mãe desse um iPhone 15 Pro Max para ela. Um iPhone 15 Pro Max custa em torno de uns 10 a 12 mil reais. E aí a filha dizendo, você tem que dar um para mim porque eu quero. Lembra, isso é uma dramatização. Só que as pessoas que estavam à volta, elas não sabiam disso. Isso é muito feio, não é verdade? Mas direto a gente vê filhos dando shows, porque querem coisas, e os pais, muitas vezes reféns, acabam fazendo porque não querem passar vergonha. Sabe, meus irmãos, quando nós fazemos de Deus a nossa escolha principal, isso vai ser uma demonstração do nosso amor a Deus. Quando nós fazemos isso, é notório a todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu já disse aos irmãos que, por vezes,
Já recebemos pessoas em casa, mesmo aqui na minha casa. Pessoas que chegaram e falaram, eu estou aqui, mas eu não quero ir para o culto. Você não quer ir para o culto? Ó, fica em casa aí, fica à vontade, mas eu vou para a igreja. Ou então, quando nós estamos de férias, temos uma igreja por perto, não quer ir? Ah, fica aí, então a gente vai. Porque é isso que nos destaca. São essas escolhas que mostram que realmente nós amamos a Deus. Não são coisas pontuais. É por isso que, por vezes, nós não conseguimos ter uma fé duradoura. Porque a única maneira de se agradar a Deus é através da fé. O versículo 6 fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a palavra de Deus deixa claro para cada um de nós. Então, o segredo de Enoque era a sua íntima comunhão com Deus. Ele não dispunha de nenhuma revelação escrita. E, por certo, não havia muitas pessoas ao seu redor que o encorajassem, mas ele mantinha comunhão com Deus. Então, olha, meus irmãos, se nós pudéssemos resumir, qual era o segredo de Enoque? O segredo de Enoque é que ele olhava com os olhos da fé. Olhar pelos olhos da fé é sempre dizer, Senhor, em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Mesmo nas coisas ruins, mesmo nas coisas boas, mesmo nas situações difíceis, mesmo na chuvarada, mesmo que a água suba de novo, mesmo que se perca tudo novamente, mesmo que nós tenhamos que auxiliar novamente as pessoas, mesmo que nós tenhamos que lavar novamente as casas, em todas as coisas Deus tem um propósito. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Que nós possamos entender que a recompensa maior da nossa fé não foi ser livrado do inferno. A maior recompensa da nossa fé é nós contemplarmos a face de Jesus face a face. Dia que ele nos levar pelos ares ou ele nos chamar através da morte. É isso que fez de Enoque uma pessoa tão especial. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, pedimos que pela tua palavra fale aos nossos corações, ajude-nos a ser íntegros em nossa fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.